disse, meu Deus do céu, e eu fui atrás de procurar ver se eu tinha enviado. E eu acho que eu Ah, não enviei, eu queria até que tu me confirmasse. E pedir desculpa por não ter vou enviado, olhar. porque minha vida, ó, desculpa mesmo, não vai acontecer de novo, prometo. Porque essa semana foi uma loucura para mim. Pronto. Acho que foi a Victoria que perguntou se foi a Nara. Deixa eu ver quem perguntou. A Victoria, se eu ia colocar para gravar. Pronto, já coloquei para gravar. A aula vai ficar gravada, tá bom? Para depois para que eu possa disponibilizar depois. Gabi, eu vou ver. Era o formulário. Eu não sei se você respondeu. Eu sei que 27 pessoas responderam, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, né? Mas eu vou dar uma conferida. Aí tá? Tem uma pessoa que respondeu agora por último, quase antes do início da aula. Eu vi que ainda tinha uma pessoa, mas o formulário já está fechado. Eu tinha deixado Pois até o dia é, eu tentei 15. olhar lá, isso, até o dia 15. Aí eu não vi que dava para fazer ainda. Pronto, é isso mesmo, Victoria. Eu tenho que colocar para gravar antes de vocês colocarem os nomes, porque senão não fica, né, registrado os nomes, tá bom? Eu vou começar como eu sempre tenho começado, né? Primeiramente, espero que todos vocês estejam bem, né? Que a gente continue aí com saúde. Vou apresentar aqui para vocês a agenda. Tem alguém com o microfone ligado. Eu queria só que desligassem. Pedro, desliga o microfone, por favor. Você fica fazendo muito barulho. Vou apresentar aqui a agenda e aí a gente tira algumas dúvidas que vocês queiram em relação à agenda. Bom, aí está a nossa agenda de hoje, né? Aula 2, concepções prévias. Já estão visualizando? Já conseguem? Já sim. Beleza. Pronto, a nossa aula de hoje tem como questão principal, deixa eu só, alguém está querendo entrar, pronto. Vou voltar para lá. Então, o que é currículo, né, e como foi se constituindo historicamente o currículo na educação e na educação física, o que é central para a elaboração e a constituição do currículo, e se é realmente necessário termos algo como centro do processo de constituição do currículo. Essas são algumas questões que vão permear nossa aula de hoje, né? Essa semana vocês têm aí uma atividade para fazer, que é responder uma questão que vai estar posta, tem um arquivo que já foi disponibilizado no SIGA, onde tem o nome de vocês e tem uma pergunta, tá? Não sei se alguns de vocês já devem ter visto. Não precisa fazer nenhuma leitura para responder a questão. Vocês vão responder a partir dos conhecimentos que vocês possuem, né, sobre o que vocês já vêm acumulando até agora, então não precisa ter nenhum tipo de consulta para responder a questão. Tá? E aí, além desse trabalho que eu vou já explicar as perguntinhas, vocês têm aí, a gente vai trabalhar hoje também, né? Uma apresentação da sistematização das concepções de currículo, que vocês responderam no formulário. Então, eu fiz um mapeamento das respostas, tanto sobre as temáticas que vocês gostariam de aprender em relação ao currículo, quanto em relação ao que é currículo, e as problemáticas que vocês levantaram, mas hoje, nessa aula, eu vou trabalhar só com as concepções de currículo, tá? E para a semana 2 e 3, na semana que vem e a semana seguinte, nós vamos ter aí dois textos, que é os currículos da educação física e a constituição da identidade de seus sujeitos. Os dois textos já estão no SIGA, então vocês vão apenas ler. Na semana que vem é que vai ter uma atividade para que vocês possam fazer. Na semana que vem a gente não tem aula síncrona, vocês vão acompanhar os dois vídeos que eu vou postar,
das aulas, né, da temática, onde eu vou trabalhar a temática, continuidade da temática de hoje, que são as teorias tradicional, crítica e pós-crítica do currículo, tá bom? Então, essa é a nossa temática de hoje. Vou apresentar aqui, deixa eu ver se eu acho logo a tarefa. A tarefa para explicar. Atividade, tarefa 2. Já estão visualizando? Conseguem visualizar a tarefa? Ainda está no arquivo anterior? Oi, gente, está no outro arquivo já ou está ainda no primeiro? Está no primeiro arquivo ainda. Tá. Deixa eu só tentar. Pronto. Vou sair de lá, vou parar a apresentação. E aí vou botar de novo na outra. Pronto. Ok? Vou colocar de novo a apresentação agora da tarefa. Conseguem já visualizar? Tem algum microfone bem ruim. Conseguem? Sim, está dando para ver agora. Pronto, então essa é a atividade da semana 2. Deixa eu tentar ver aqui. Essa é a atividade da semana 2, currículos, programas e avaliação. Então, a atividade consiste em responder a pergunta ou afirmação, que eu vou corrigir a afirmação, tá errado, a utilização de imagens, desenho ou gráfico. Se possível, reduzir ao máximo a utilização de texto, frase, parágrafos curtos ou longos. A ideia da atividade é expressar a resposta à análise da questão, a afirmação com uma linguagem visual sem a utilização da escrita. Você pode fazer a tarefa em um ofício, em seguida fotografar e postar no Siga. A professora está picotando muito o áudio. Tá? Deixa eu tentar explicar de novo. Então, essa atividade, vocês, ao lado do nome de cada um de vocês, melhorou, Raquel? Melhorou. Pronto. Ao lado do nome de vocês tem uma pergunta, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão responder essa pergunta. Só que a resposta, ela não deve ser escrita. Ela deve ser uma resposta visual, onde vocês vão colocar uma imagem, ou um desenho, ou um gráfico que vá responder a essa pergunta. Vocês podem fazer individualmente ou em dupla com a pessoa que tem a mesma pergunta que vocês, tá? Então, aí, ó, o Anderson, a pergunta do Anderson, por exemplo, é: como construir o currículo e as atividades de ensino em uma escola? Essa mesma pergunta também está sendo feita para o João Marcos. Tá? E a mesma pergunta também está sendo feita para o Pablo Marcos. Então, vocês podem fazer individualmente ou em trios, tá? Como nós estamos no grupo do WhatsApp, vocês podem procurar essas pessoas a partir do nome que está aqui. Você olha a pergunta e vê quem são as outras pessoas que têm a mesma pergunta que você para tentar responder. Deu para entender? Deu para entender, gente? Sim. Deu, professora? Eu vou ver se eu acho aqui, deixa eu só ver se eu tenho aqui um exemplo, só para mostrar para vocês. Um minutinho, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum desenho de alguém que entregou o semestre passado. Não. Professora, eu acho Oi. que a atividade da gente foi diferente. Não, o Pedro,
Não foi não, foi essa atividade aqui mesmo. Só um minutinho, viu, gente? Deixa eu ver se eu acho. Tá, pronto. Tá nesse pendrive aqui. Só um minuto, gente. Professora, o grupo do WhatsApp foi realmente criado porque eu estou vendo um monte Foi de não? gente falando que eu também não estou nesse grupo. E eu... Ah, não, foi a turma da tarde. Desculpa, ainda vou criar o de vocês hoje. Eu vou já mandar o link aqui. Só um Eu já, minutinho. Ah, Só um já mandei, minutinho. professora. Eu já mandei aqui no chat. Não é o mesmo grupo da tarde, viu, Pedro? São dois Sim, grupos eu fiz diferentes. dois grupos. Eu fiz dois grupos. Não dá para ser o mesmo. Só um minutinho, gente, que eu estou achando aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se é esse aqui. Só um minutinho. Eu deveria ter deixado aberto, mas eu esqueci. Não. Estão me ouvindo bem? Helenice, estão me Sim, ouvindo? estou. Esse link que mandaram aí, mandaram errado, mandaram da tarde mesmo. Oh, meu Deus. Calma Gente, aí. não entrem, por favor, não entrem no grupo da tarde, tá? Porque senão eu não vou conseguir administrar. Aguardem só um pouquinho que eu vou mandar o link. Não acessem nenhum link agora do WhatsApp, tá bom? Antes de terminar a aula, eu vou enviar aqui para vocês, certo? Pedro, não Pronto, envia beleza. nenhum link agora, Pedro, tá? Beleza. Não misturar com o grupo da tarde. Eu não quero criar um grupo só, porque senão eu vou ficar muito confusa. A turma da tarde não é disciplina modular. O turno da noite, vocês só vão ter 9 encontros. O turno da tarde, nós vamos ter o semestre inteiro. Então, eu não posso misturar as duas turmas, ok? Guarda só um pouquinho. Pronto, acho que eu achei agora. Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou parar lá, parar a apresentação, e aí vou mostrar exatamente o que eu falei, de ter o mínimo possível de texto, tá? Aqui, ó, vocês estão conseguindo visualizar essa imagem? Sim, professora. Pronto. Aqui é como se fosse responder exatamente a pergunta, ó. Tem a pergunta aqui no meio, ó. Deixa eu só ver aqui, aumentar aqui para eu poder ler. Aqui, ó. O controle das atividades escolares se dá especialmente por intermédio do acúmulo do currículo e da avaliação. Então, aqui, o objetivo é que vocês coloquem a pergunta no centro e que procurem responder a partir de uma imagem, tá? Vocês podem escolher qualquer imagem. Vou passar outra aqui, ó. Por exemplo, aqui é uma outra imagem. Aqui, ó, aqui a pergunta no centro. Estão vendo aí a galinha? Estão vendo? Sim, professora. Aqui tem a pergunta, e aí, ó, as respostas, é como se a resposta estivesse aí a partir dos ovos da galinha. Aqui é outro, aqui uma pergunta e as respostas. Tá? Então, vocês vão tentar utilizar o menos possível de texto. Ok? Aqui tem muito texto, aqui tem texto demais, ó, aqui pronto. O ideal seria responder com uma imagem. Tem a pergunta aqui em cima, será que o conhecimento selecionado e organizado pelos professores
pelo ensino é destinado igualmente para todos? Ok? Entender? Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o do diurno. Só um minutinho. Ah, não, que tá errado. Apresentação dos mapas, mais um aqui. Só um minutinho que eu estou apresentando, vou botar de novo o outro. Pronto. Aqui, ó, mesma coisa. Aqui a pergunta no meio, não deixem de colocar o nome, tá? Então, vocês vão fazer uma folha, vocês pegam qualquer folha, podem fazer de caneta mesmo. Quem quiser e conseguir fazer no computador, pode usar imagens também do computador. Mas, se souber, pode fazer no papel e aí fotografa e manda. Ok? Aqui, ó, a pergunta e aqui as respostas. Mesma coisa. O importante é que tenha uma imagem na qual vocês consigam responder a questão. Pode ser um gráfico, aqui, tá, ó, ou a imagem, a pergunta e a imagem, respondendo a pergunta. Árvore com a pergunta e aí a resposta. Ok? Que é aquela mesma pergunta, será que o conhecimento selecionado e organizado socialmente para fins de ensino é distribuído igualmente nas diferentes escolas? Então, aí são as respostas, ó. Só para dar uma ideia. Ok? Alguma pergunta? Ah, o áudio. Eu vou tentar. Oi. Pronto, Victoria. Pronto. Na semana passada, a senhora tinha falado que a gente tinha que fazer uma atividade dos dois textos, aquele 1 e o 2. Ainda vai ter essa atividade, não? Está aberta. A atividade eu já expliquei, foi da semana passada. Ela vai ficar aberta até o dia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir aqui no SIGA, até o dia que ela vai ficar aberta. Eu não estou com a agenda aqui aberta. Ah, tá aqui. Deixa eu abrir a agenda que é mais rápido. Acho que é até o dia 21, se eu não me engano. Aqui consta até o dia 24, professora. Só um minutinho, deixa eu olhar aqui. Tarefa. Ai, Jesus, onde é que eu botei essa? Tá onde, Pedro? Aí? No meu SIGA, no SIGA mesmo. Deixa eu olhar aqui, tarefas. É mais fácil eu olhar tarefas. É porque eu acho que só está aberta aquela do formulário. Eu também tô achando que eu não abri a outra tarefa. No meu tá até o dia 15, que foi... Não, essa daí é o formulário. Pronto. Essa outra, essa do texto não está ainda aqui. Eu vou abrir, mas ela vai ficar até o dia 24 também, tá? E até a próxima segunda, que é quando a gente vai trabalhar o texto. Ok? Eu vou abrir assim que a Victoria. Eu abro aqui, tá bom? Professora, eu tô com... Oi, Anitta. Oi, Anitta. Na questão dessa atividade que a senhora estava explicando aqui agora, ela é em grupo ou ela é individual? Ela pode ser em grupo ou individual. Você que vai escolher. No caso, se eu achar mais simples fazer individualmente, Você faz individual e envia. Isso, já está aberto lá no SIGA. Tá, ok, obrigada. A outra tarefa está lá, Lívia, já foi aberta. Eu posso até mostrar aqui para vocês. E é resposta à questão e ou afirmação. Tem lá aberta até o dia 24. Do dia 17, é porque eu acho que vai abrir hoje ainda, na meia-noite. Ainda não está disponível para vocês, certo? Mas ela vai estar aberta, ok?
mais tarde ela vai aparecer para vocês, tanto essa quanto a outra. Aí, qualquer coisa que vocês forem tendo dúvidas, a gente vai tirando pelo WhatsApp, tá? Assim que terminar aqui, antes de terminar essa aula, eu vou fazer aqui o grupo do WhatsApp, aí eu envio já já o link aqui para vocês. Ok? E vocês devem ter visto que eu postei hoje à tarde os slides, né, da aula de hoje, que é os slides que eu vou apresentar agora, tá? Que é o que vai subsidiar a nossa aula hoje. Vou compartilhar aqui. Estão me ouvindo bem? Tem horas que falha, né, o áudio. Quando falhar, vocês avisam que eu repito, tá bom? Já estão visualizando? Oi. Então, só para me entender, a gente vai ter essa atividade aí dos 2 textos e essa atividade aí do desenho também, é? Isso, exatamente. A cada semana, vocês vão ter uma atividade, tá? Porque a nossa avaliação, ela é progressiva. Então, eu não tenho como deixar só as atividades para o final. Então, à medida que a gente vai fazendo as leituras, a gente já vai elaborando os trabalhos, tá bom? Então, vocês já têm 2 trabalhos. Teve a participação no fórum, que já encerrou. O fórum hoje, somente 8 pessoas, eu acho que participaram. Deixa eu ver quem foram. Acho que foi o Pedro Henrique. Eu tinha anotado aqui. Não se preocupem que vocês vão receber a planilha. Eu já vou postar a partir da próxima semana a planilha com a entrega das atividades de quem está fazendo. Essa atividade do fórum, por exemplo, somente 9 pessoas participaram. O Paulo, o Yunes, o Valdeci, Francisco Iago, a Samara, o Vinícius, o Felipe, a Victória e a Priscila. Então, só esses participaram. Então, vocês só vão poder participar agora do próximo fórum. Como eu falei, a avaliação, ela é somativa. Vocês vão fazendo as atividades e, ao final, a gente tem a avaliação conforme as atividades que vocês participaram, tá? Tem alguma pergunta aí no fórum? Eu acho que alguém postou alguma coisa, porque eu não consigo visualizar. O Anderson perguntou se o nome dele não estava, professor. No fórum, não. No fórum, só vi esses 9. Tá? Eu postei hoje, antes da professora falar. Vou olhar, então, porque eu não vi. Até onde eu vi, eu li todos e fiz uma chamada geral para todo mundo e aí postei lá. Esse fórum ainda está aberto? Não, esse fórum já encerrou. Era de apresentação. Assim que eu coloco a última mensagem, ele automaticamente se encerra, tá bom? Você vai participar só do próximo. Tá, é porque eu fui matriculada depois da primeira aula, aí eu acho que deu alguma coisa que eu não vi esse fórum no Quem está falando? Anitta. Anitta, você participa do seguinte. Beleza. Tá bom? Oi. Eu também não vi esse fórum, professora. Não recebi nenhuma notificação. Não, vocês não recebem, nem tudo, gente, tem notificação, mas vocês receberam a agenda. A cada semana, vocês vão ter que abrir a agenda, tem lá ou a agenda ou o planejamento da aula. E lá vem descrevendo exatamente o que vocês têm que fazer. Na aula da semana passada, eu fiz exatamente a descrição. Participar do fórum, fazer a leitura do texto, eu expliquei qual era o trabalho. Entenderam? Então, a cada semana, vocês vão ter esse pequeno resumo na agenda. Alguma pergunta? Quando eu entrei, já tinha uma atividade para entregar no mesmo dia e não tive tempo, é a Laís, era até o dia 15, Laís. Era o formulário, tá? Professora, é porque realmente eu entrei no dia 15, porque eu tinha mandado e-mail, eu não tinha conseguido, tinha dado indeferido. Certo? Só para explicar, não sei se vai contar. Pronto, vai contar. Mas aí, quando for na avaliação parcial, você vai lá e escreve isso, tá? Naquele formulário que eu vou entregar para vocês, à frente. Tá bom? Certo, tranquilo. Então, vamos
apresentar as concepções prévias de currículo, na visão dos alunos, e a gente vai tentar relacionar essas concepções prévias com o que os autores relatam sobre o que é o currículo. Todo mundo está visualizando aí? Sim. Eu estou. Pronto, então aqui. Isso aqui já está postado no SIGA, tá? Na aula de hoje, então. Essa atividade foi o formulário do Google Forms, que todos vocês receberam, e que estava lá no SIGA, onde 27 pessoas responderam no período do dia 10 a 15 de maio, a semana 1. Então, a partir das respostas de vocês, eu categorizei em 4 grandes respostas, né? 4 grandes grupos de resposta. Um grupo de alunos disse que o currículo é visto como um documento, um guia, um regimento, uma organização sistematizada de conhecimentos, informações e conteúdos. 9 alunos se referiram ao currículo como esse documento, ou como um guia. Outros 9 alunos informaram que o currículo é como uma organização disciplinar, organização de disciplinas, organização disciplinado que deve ser estudado e organização dos saberes. Ou seja, o currículo está relacionado com uma sequência do que deve ser ensinado e do que deve, portanto, ser aprendido. Um outro grupo de alunos respondeu que o currículo ele é visto como um percurso que contribui para a aquisição de conhecimentos, o que uma pessoa faz, informações sobre o percurso da formação, né, dessa pessoa ou do aluno. E aí nós tivemos 8 respostas que focaram no currículo como percurso. Somente 2 alunos informaram o currículo como um norte, um direcionamento a ser seguido para atingir os objetivos. E aqui eu tenho algumas respostas, vocês, exatamente, o currículo é um documento que demonstra toda a trajetória de algo, seja uma pessoa ou um sistema educacional, e possui uma finalidade. Foi aí o estudante 3. O currículo é como se fosse um regimento ou uma estrutura para direcionar como deve ser organizado e trabalhado o ensino em determinado ambiente. O currículo ainda é visto como um grupo de informações e conteúdos, que tem como um dos seus propósitos auxiliar os professores que haja uma melhor abordagem e aplicabilidade dos conteúdos na formação acadêmica dos estudantes. Ou seja, está bem próximo daquilo que a gente entende como uma organização em torno do qual o aluno vai ter algo para aprender, né? Ou seja, aplicar o conhecimento para o aluno aprender algo. O currículo é o documento que organiza a trajetória e os direcionamentos dos conteúdos, atividades, competências que devem ser desenvolvidos durante o processo de escolarização. Essa concepção ela está bem próxima daquilo que os primeiros idealizadores de currículo assim o definiram, como um conjunto de conhecimentos sistematizados e ordenados com o fim de um processo de escolarização, que é o que a gente vai analisar lá no finalzinho mais da aula. A gente vai ver exatamente isso, essa associação do currículo como um percurso, como uma trajetória de algo que o aluno vai somando, vai, como é que a gente pode dizer, vai adquirindo, né, vai se somando uma disciplina à outra para aquisição, no final, de um diploma, ou de um certificado, que é mais ou menos o currículo da graduação de vocês, né? A cada semestre, vocês têm um conjunto de disciplinas. Quando vocês finalizam esse conjunto de disciplinas, vocês vão estar aptos, né, a serem no futuro profissionais e professores de educação física, certo? Então, o currículo é ainda como um planejamento organizado e sistematizado de conteúdos e ações, visando aí o desenvolvimento estratégico dos alunos. O aluno 23, né, disse ainda que são os conteúdos que serão incluídos no ensino da educação física na escola. Podem ser diferentes de acordo com a região e os interesses políticos, e aí é bem interessante, esse aluno colocou, que nós vamos observar
que o desenvolvimento do que deve ser ensinado em determinado período histórico, ele atendeu a essas necessidades de cada momento e de cada período de desenvolvimento, né, no país e no mundo, de um modo geral, né. A partir do momento que surge a escola como uma instituição escolarizada, surge, portanto, o currículo, como algo a ser seguido, como algo a ser, que vai permear a educação e que, portanto, os processos de ensino. O currículo, como organização disciplinar, né, que também foi o outro grupo de alunos que respondeu, que aí o aluno 22 disse assim, que o currículo, eu entendo que é o conteúdo programático, as avaliações e as questões que circundam o tema, como a discussão sobre os assuntos que precisam de obrigatoriedade, frente aos assuntos que têm grande importância e complementam a formação. Outro aluno, o aluno 15, colocou que o currículo delimita os conteúdos a serem abordados para alunos do infantil, fundamental, médio e EJA, e é exatamente isso. Hoje, por exemplo, na educação física, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. A partir da Base Nacional Comum Curricular, ela delimita os conhecimentos mínimos que devem ser incluídos nos currículos escolares. Ou seja, no momento em que a base informa que o aluno deve ter aqueles 6 objetos de conhecimento, esportes, práticas corporais de aventura, as lutas, as danças, né, o jogo e a brincadeira, tá faltando o que mais? E as ginásticas. Então, a partir desses conteúdos mínimos, cada escola vai formular o seu currículo para atender exatamente a essa demanda da formação do aluno na disciplina de educação física. Então, na verdade, todas essas respostas que vocês colocaram, elas são muito pertinentes, porque elas estão exatamente de acordo com uma perspectiva de currículo, tá? Então, o currículo é ainda, para o aluno 10 aí, a organização e sistematização de saberes, e para o aluno 13, são os determinados conteúdos abordados que têm relevância no aprendizado da formação do estudante. Quando estiver falhando, gente, vocês me falam aqui, tá bom? Ok? Me ouvem? Ok. Sim, professora. Tá ok? Então, o aluno 5 disse ainda que é uma relação de matérias a serem dadas, né? O currículo tenta nos orientar para as práticas, é uma delimitação de escola, limita o que vai ser ensinado, o que vai se direcionar, algo como a formação. Então, aqui, ele está colocando o currículo exatamente como algo que é determinado, né? E esse currículo, em geral, ele é determinado pelas instâncias, no caso do MEC, né, ou as instâncias também escolares, da Secretaria de Educação. E aí, o currículo como percurso, né, um local com informações organizadas acerca de um indivíduo ou instituição, e o currículo é dado para informações para emprego. Isso aqui é mais aquele currículo vitae, que todos nós também sabemos, que é exatamente, que é um documento no qual você faz um registro de todas aquelas informações, né, que não é esse o caso na nossa disciplina. A gente não vai tratar especificamente o currículo vitae, a gente vai tratar do currículo como algo que tem relação com os conteúdos e com os processos de ensino e aprendizagem, mas não deixa de estar, não tá errado, né? A concepção inicial aqui era para entender realmente o que vocês concebem sobre currículo. O currículo, para mim, é uma estrutura na qual o indivíduo possa por aprendizados para ter capacidades específicas e exercê-las posteriormente. E o currículo é um documento em que se consta alguns dados pessoais e todas as atribuições realizadas por aquela pessoa no âmbito profissional. Como eu falei, essa é uma concepção de currículo que não necessariamente é o currículo que a gente está estudando aqui na disciplina. E aí, outras duas pessoas colocaram o currículo como norte. O currículo seria uma espécie de linha ou trilha que o estudante tem que percorrer para chegar ao final do percurso, que é a formação.
essa concepção de currículo como um contínuo, currículo como uma pista de corrida, que a gente vai ver a associação, a primeira vez que aparece o termo currículo, né, vocês devem ter visto isso também no texto, ele aparece exatamente associado como um percurso, né, como um norte a ser seguido para alcançar aí um objetivo. Então, também não deixa, essa é uma concepção muito inicial de currículo. E aí, o que é realmente o currículo, né? O que nos diz a literatura sobre o currículo? Nós vamos ter aí, na linha do tempo, né, sobre a história do currículo, a primeira vez que surge a palavra currículo foi ainda no século XVI, né? Historicamente, a primeira menção ao termo currículo, ela data de 1633, evidenciado aí nos registros da Universidade de Glasgow. Então, foi a partir desse momento em que, nessa universidade, começou a sistematizar o currículo como um percurso, ou seja, como um conjunto de atividades que os alunos daquela classe deveriam fazer para prosseguir os seus estudos e para finalizar. E o currículo também, ele passou a estar associado com uma progressão, na qual você só avança para o estágio seguinte se você finalizar os estágios anteriores. E aí eu vou dar o exemplo com o nosso currículo. Vocês, por exemplo, só podem fazer a disciplina de cinesiologia se vocês fizerem antes anatomia. Não é isso? O currículo como uma sequência. Ou ainda, vocês só podem fazer musculação se tiverem feito a disciplina de biomecânica, porque é como se um conhecimento ele estivesse dependendo de outro para que você pudesse prosseguir os seus estudos. Deu para entender? Ok, gente? Está me ouvindo? Sim, ok. E aí, o que é que a gente tem, né? O currículo, a partir do século XIX, eu vou já voltar, né, um pouquinho na história no tempo, mas eu vou só terminar aqui essas três formas de entender o currículo. A partir do século XIX, o currículo, ele é visto como seleção e organização do que vale a pena ensinar, e aí entram em cena e entram em jogo diferentes concepções de para quem ensinar, o que se ensinar, e quem seleciona esses conteúdos e esses conhecimentos, né? Isso foi a partir do século XIX, já próximo aí do século XX, a gente tem o currículo como campo de disputas e de produção de identidades. E a gente pode ver aí que nesses três marcos, a gente tem concepções de currículos diferentes. A gente tem o currículo numa concepção mais tradicional, o currículo numa concepção mais crítica, que é já no início do século XX, tá? Agora, mais à frente, eu vou explicar esses três formatos. Que exatamente são esses aspectos históricos. De quando é que surge, na verdade, então, o currículo, né? O currículo, na sua forma sistematizada, a gente viu que foi lá em 1633, né? É isso? 1633. Só que a gente vai analisar que desde o aparecimento da escola como uma instituição, que não era como a escola que a gente tem hoje, né? A escola, inicialmente, ela não era destinada a todas as pessoas, né? A escola, ela era destinada apenas para um pequeno público, né? E, inicialmente, a gente vai analisar também que essa escola, ela vai atender a determinados objetivos, né? E a determinados interesses. Então, naquele momento, ainda na Ratio Studiorum, que é a educação jesuíta, os principais objetivos, né, voltados para a dimensão do currículo era o desenvolvimento de valores, e a perpetuação de conhecimentos. E essa perpetuação de conhecimentos era em torno do projeto de sociedade que se queria naquele contexto, né? Então, quem era que, de certo modo, quem era que tinha acesso à educação, por exemplo? Eram as elites, né? Nem todo mundo, havia ainda naquele momento a separação entre as práticas físicas e as práticas intelectuais, né? E aí, somente a partir
né, do século, por exemplo, dos anos 30, com o processo de industrialização, é que vai haver uma expansão da escola, porque se precisava de mão de obra para o desenvolvimento, né? Mas, inicialmente, quando a gente tem aí as castas ainda, a sociedade em formato de casta, que era do período da Ratio Studiorum, por exemplo, todos tinham acesso à educação. O currículo que concentrava, que existia nesse período, ele concentrava sua força no sentido de perpetuar determinada cultura, né, e determinados interesses. Então, o currículo era visto como um conjunto de conhecimentos e valores que as pessoas precisavam adquirir para continuar perpetuando os interesses daquela determinada classe. Tá? E aí a gente avança com o processo de industrialização, entrada aí do século XIX, século XX, onde a gente tem a contribuição de alguns autores, como Dewey, Montessori, Freinet, e aí a gente já tem um currículo mais escolarizado, onde entra em cena alguns conceitos como ensino, aprendizagem, avaliação, método, planejamento, eficácia e objetivos. Então, esses são os principais termos que aparecem aí por volta dos anos 30, que é quando a gente tem aí o período da Escola Nova, né, onde a gente tem uma grande influência da Europa e dos Estados Unidos no desenvolvimento das perspectivas escolares e curriculares, e a gente tem aí também um novo formato de sociedade, né, uma sociedade que estava começando o seu processo de industrialização e, consequentemente, necessitava de uma nova formação e uma nova escola. Então, a gente vai observar que o currículo ele vai seguir também essa estrutura e as mudanças que a sociedade vai exigindo e vai adquirindo. Tá? Então, era preciso aí, nesse novo formato de sociedade, distribuir as pessoas, né? Garantir a perpetuação de um determinado sistema social para um determinado grupo que ia ter acesso a um tipo de escolarização e a um tipo de currículo, e aqueles que iriam, de certo modo, comandar e atender determinados interesses, né, que não o da industrialização. É como hoje a gente, essa dinâmica na educação, de certo modo, ela continua, né, até o nosso momento atual. E o que era essa Escola Nova? Na verdade, a Escola Nova foi um movimento, né, que surge também aqui no Brasil, na década de 20 e na década de 30, onde queria-se sair de um currículo centrado apenas, né, em técnicas e em conhecimentos, e um currículo voltado a partir da experimentação, e com influência da psicologia da aprendizagem e a psicologia do comportamento. Todos vocês devem ter ouvido falar já sobre a pedagogia de projetos, sobre a pedagogia centrada na experiência das crianças, e é exatamente o que a gente tem aí no período da Escola Nova. A gente tem logo em seguida, né, a influência tecnicista, que são outros dois autores que vão começar a fazer uma associação entre o currículo com o sistema fabril, né, ora, em virtude desse processo de industrialização, nós precisávamos fazer com que a sociedade, ela também passasse agora a produzir para o trabalho, né? Então, vocês devem já ter conhecimento também, devem ter ouvido falar sobre o boom das escolas técnicas profissionalizantes, que era exatamente esse ensino técnico, e, portanto, um currículo que era voltado também para o mundo do trabalho. E aí, os dois autores principais que influenciaram esse período foi o Bobbitt e o Taylor, que são também autores que buscam, a partir do sistema fabril, né, de sequenciamento, né, de um planejamento, de eficácia e atingir objetivos específicos, promover aí a educação pautada nesses princípios.
E aí, no início da década de 80, aqui no Brasil, né, e seguindo aí a grande linha mundial também, a gente tem a influência crítica na educação, né, com Paulo Freire, Althusser, Bourdieu, Passeron. São autores que vão criticar a escola como reprodutora. Althusser, principalmente, que começa a criticar todos os aparelhos ideológicos do Estado, que aí entre eles está a escola. E aí surgem temas como ideologia, poder, reprodução, classe social, capitalismo, cultura. Vocês viram no texto 2, que trabalha os temas centrais sobre o currículo, alguns aspectos como o currículo oculto, como, por exemplo, vocês viram também a relação da cultura com o currículo. Então, esse texto ele já traz uma reflexão de um currículo voltado mais para as perspectivas críticas, tá? Que são aí exatamente esses termos. Vejam que a gente sai de termos como ensino, aprendizagem, avaliação, método, planejamento, eficácia e objetivos, para termos como ideologia, poder, produção, ou seja, a escola, ela passa a ser criticada porque esses autores vão dizer que a escola reproduz os interesses da classe social capitalista, né? Que é exatamente para atender aí a essas diferenças de classe. O pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico. Então, essa crítica a esse papel da escola como reprodutora, ela se dá principalmente aí por esses autores. E, portanto, o currículo, ele não era igual para todos e para todas as escolas. A gente tem aí, na era da globalização e do neoliberalismo, as competências e as habilidades, todo mundo já ouviu falar de Perrenot, né, Philippe Perrenot, que é o francês, onde ele traz aí, principalmente, uma influência das competências e as habilidades. Hoje, a própria BNCC, ela é pautada em competências e habilidades, né? Então, é um currículo mais atualizado. Aí já é na década de 90. Então, dando para compreender, gente, até aí? Tem alguma pergunta? Perguntas? Nada? Então, e por fim, a gente tem aí o currículo escrito, que é o currículo mais, o do momento, vamos dizer assim, né? E aí vocês vão me perguntar, professora, esses currículos, eles se constituem e estão presentes atualmente? Não necessariamente, viu, gente? Lembrem-se que isso são teorizações sobre o currículo. O que a gente está estudando são as teorias do currículo, ou seja, são os aspectos que fundamentam o modo como o currículo ele é visto dentro da escola. Mas, dentro do contexto escolar, ainda hoje, o currículo ele é muito pautado naquilo que diz respeito ao que o aluno deve aprender. E hoje a gente tem um currículo, basicamente, na escola, por conta da BNCC, pautado nas competências e habilidades. E o IEFS, professora? Como é que está estruturado o nosso currículo no IEFS? A gente está nessa influência do neotecnicismo, né? A gente tem alguns aspectos de crítica no nosso currículo, mas ele também, devido à própria dinâmica, né, do MEC e às exigências das diretrizes curriculares nacionais, são políticas, né? Então, existem relações de poder com relação ao currículo que precisam ser atendidas. Embora a gente tenha um currículo que se pauta em concepções críticas, a gente atende a uma demanda social que é pautada nas competências e habilidades. Se você for analisar, e você vai ver no nosso currículo, ele tem um viés crítico, mas nem por isso ele deixa de se pautar em competências e habilidades. Tá? Então, a gente fica nesse meio termo entre um currículo crítico e um currículo neotecnicista, vamos dizer assim. Embora eu acho que na prática, porque uma coisa é o documento no texto, e outra coisa é como o currículo se materializa nas relações e no cotidiano, né, das práticas.
Então, aí a gente tem, como é que eu posso dizer, a materialização do currículo, que ele vai se dar a partir, né, da própria interação dos professores, dos alunos, né, dos equipamentos, dos materiais, de toda a estrutura que está disponível para o currículo, porque o currículo ele não é só o papel, ele é também aquilo que ele vai aquilo que vai ser materializado nas relações sociais, né? Então, essas relações, elas também são determinantes para que o currículo ele aconteça, entendeu? Quem perguntou? Fui eu, Felipe. Oi, Felipe. Entendeu, Felipe? Entendi. Eu não sei mas surgiu uma outra dúvida se o coletivo de professores, né, do IEFES, ele seria mais deslocado ao pós-crítico, uma influência crítica, ou mesmo neotecnicista? Eu acho que, assim, nós temos diferentes grupos, tá? Eu diria, assim, que não temos tantos professores pós-críticos, né? Porque eu acho que são conceitos e são formas de entender e ver a realidade e o contexto bem diferente de conceitos que a gente tem hoje. Por exemplo, se a gente volta aqui, ó, a gente tem aqui os conceitos principais, como ideologia, poder, reprodução, classe social, capitalismo. Já no currículo pós-crítico, a gente tem aí o conceito de identidade, diferença, subjetividade, gênero, etnia, saber, poder, justiça social. Então, tem alguns, mas eu vejo que nós temos, e aí talvez, aí é até uma coisa para que vocês possam pesquisar em TCC, né, analisar um pouco a questão do currículo, que está posto também. Eu diria que a gente está mais entre esse crítico e o neotecnicista. Tá? Então, a gente Professora, também. a senhora acredita que tem a ver um pouco assim a relação do currículo com a didática ou a metodologia que o professor trata suas aulas ou ele aborda os temas das aulas dele? A senhora acredita que tem uma influência? Tem, porque o currículo é como eu falei, para que ele aconteça, para que ele se materialize na prática, é preciso que os professores coloquem esse currículo em ação, né? E o colocar o currículo em ação tem muito a ver com as concepções que cada professor traz, tem a ver com os conhecimentos, tem a ver com a concepção de mundo, de sociedade, né? Tem a ver com o próprio conceito que se tem da educação, né? De qual é o ser humano que eu estou falando. Eu quero formar um profissional técnico ou eu quero formar um profissional transformador da sociedade. Então, essa concepção, ela traz aí com ela, né, uma perspectiva também de currículo. Esse currículo que vai ser linear, esse currículo fixo, ou ele vai ser um currículo que vai se constituir a partir das relações, que é mais ou menos o que o currículo pós-crítico ele defende, né? Ele não defende um currículo no sentido de um currículo fixo, um currículo determinado. Ele defende um currículo que vai se constituindo a partir das relações do indivíduo na cultura, tá? Professora. Diga. Surgiu duas perguntas aqui. Tá. O Valdeci pergunta assim, existe a participação dos estudantes na construção do currículo? E a Victoria Castro, ela estava perguntando qual era o currículo que a senhora estava falando, se era da escola ou da faculdade. O currículo da faculdade. E a pergunta do Felipe foi sobre o currículo do curso de graduação. Mas o currículo da escola, também, ele está entre um currículo mais crítico e neotecnicista, né? Eu acho que diria que poucas escolas, pelo menos no nosso estado, desenvolvem um currículo pós-crítico. Acho que o único estado, assim, que a gente tem uma maior inserção de práticas voltadas para o currículo pós-crítico é no estado de São Paulo, que é onde tem uma inserção de estudos muito voltados para o currículo pós-crítico. Tá?
E a primeira pergunta, repete para mim, Pedro. Se existe a participação dos estudantes na construção do currículo, igual da aulas abertas, né? Pronto. Quando um currículo ele é modificado, vou falar do nosso currículo atual, vou partir da graduação e depois a gente vai para a escola, né? Então, assim, o currículo na graduação, ele tem a participação dos estudantes, mas nem sempre essa participação, ela acontece, porque ela é feita a partir da representação de classe. Quem é a representação de classe hoje dos alunos? É o centro acadêmico. Então, no currículo anterior, que ele ainda está em processo de modificação, que foi o currículo de 2018, por conta das diretrizes curriculares, e ele parou porque previu, né, o currículo ele foi alterado, e antes, como vocês entravam no curso de licenciatura e no curso de bacharelado, a nova diretriz, ela mudou isso, todo mundo entra junto, e a partir do 5º semestre, vocês escolhem o percurso para onde querem seguir. E a gente esbarrou nessa dificuldade, porque a gente tinha uma diretriz, mas, na verdade, a gente não tinha certeza se ela realmente vai acontecer, porque aí o CREF entrou com uma ação, e aí, por hora, essa discussão, ela vem ocorrendo, mas ainda não está fechada, se vai ser entrada única ou se vai ser entrada separada, né? Então, o currículo, ele parou, mas ele tem, sim, a participação dos alunos. Da mesma forma, o currículo na escola, ele deve ter a participação, primeiro que o currículo, ele deve ter uma relação com o projeto político-pedagógico da escola, né? E aí, esse currículo da escola, ele deve ter a participação dos alunos, professores, comunidade, diretores, coordenadores, né? Então, deve, sim, ter a participação. Mas, na realidade, nem sempre é assim que acontece. Muitas vezes, a gente já tem uma norma que, no caso, para a escola, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que deve ser atendida pelas escolas. Então, a gente já tem meio que um currículo mínimo, que é o que a base propõe. O que a escola faz é colocar em prática esse currículo mínimo a partir da sua realidade. Entendeu? E até quanto o projeto político-pedagógico perpassa o currículo? Até quanto? Como assim, Felipe? Porque eu vejo o currículo, ele está... Eu não sei como definir, na verdade, não sei como estruturar essa pergunta, que é o currículo, ele põe em prática, ele põe em prática o projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico é o documento máximo da escola, tá? E aí, a partir de todas essas concepções presentes no projeto político-pedagógico, que informa a concepção de aluno, a concepção de escola, a concepção de educação, a concepção de conhecimentos, as regras. Então, o currículo, ele é organizado a partir do desenvolvimento dessas concepções. Eu vou colocar em prática esse aluno que o projeto político-pedagógico quer formar. Entendeu? Então, ele tem que estar em consonância, ele tem que dialogar com o projeto político-pedagógico, nas diferentes áreas do conhecimento. Português, matemática, história, geografia, e nas atividades extracurriculares também. Que é o que vocês fazem. Vou dar o exemplo. Vocês têm as atividades complementares, não tem? Essas atividades complementares, elas devem dialogar com a proposta do nosso curso. Entende? Vocês deveriam conhecer qual é a proposta do nosso curso e buscar as atividades complementares a partir desse currículo. Mas, muitas vezes, isso fica bem aberto. Vocês têm opções, vocês têm escolhas. E, em geral, a gente coloca algumas ações. Por exemplo, você tem que participar de monitoria, de extensão, você pode fazer pesquisa, pode fazer um curso, e tudo isso é contabilizado. Entendeu? Nós não
direcionamos que só pode ser feito o curso A, o curso B ou o curso C. Diz lá que você tem que ter um percentual mínimo de cursos. E aí vocês escolhem o caminho que querem fazer. Por isso que o currículo, ele não é algo rígido. Por quê? O Felipe escolheu fazer mais atividades relacionadas ao esporte. Resolveu fazer pesquisa relacionada ao esporte. Já o Anderson gosta mais da área da pedagógica, da área da ludicidade, da recreação. Então, eu vou buscar mais esses cursos. E aí, embora vocês tenham a mesma formação inicial, os percursos que cada um de vocês seguiu pode ser diferente, tá? Um se envolveu mais com monitoria e, portanto, depois vai querer fazer um mestrado, um doutorado. O outro já vai querer, por exemplo, ir atuar mais na área da gestão da escola. E o currículo inicial, ele foi o mesmo. O que modificou foram os itinerários que cada um de vocês traçou a partir também da inserção, né, nas atividades extracurriculares e nas experiências e nos saberes que vocês foram adquirindo ao longo do curso. Deu para entender? Então, o currículo, ele é o mesmo. Agora, cada um se insere e acrescenta a esse currículo a partir, né, das suas próprias negociações, tá? Professora, o Ionis perguntou aqui se currículo era a mesma coisa que grade curricular ou se essa grade seria uma derivação de currículo. Pronto. Desde a década de 90, foi abolido o termo grade curricular, e a gente chama hoje integralização. Por quê? Porque as teorias da década de 80, elas criticavam o currículo como grade, porque tinha um sentido de prisão, de aprisionamento, né, e que você, portanto, estava ali fadado a fazer somente aquilo. E aí a gente saiu da utilização do termo de grade para integralização, ou seja, você integraliza um currículo quando você cursa todas as disciplinas obrigatórias, como vocês, por exemplo, vocês têm as disciplinas obrigatórias do primeiro semestre, do segundo, do terceiro, do quarto, e tem um número de disciplinas optativas, que são mais de 40 créditos, se eu não me engano. Então, tem um número bem alto aí de disciplinas optativas. E o que é exatamente isso? A grade curricular, ela é realmente diferente de currículo, porque o currículo envolve todas as questões que estão permeando a formação, no caso, inicial, a formação inicial de vocês, seja para a licenciatura ou para o bacharelado. E na escola, também é diferente. O currículo na escola não é só o conteúdo da disciplina de educação física, são os princípios que estão envolvidos, qual é o aluno que eu quero formar, qual é o objetivo da educação física. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que na escola, o objetivo da educação física seja desenvolver os aspectos físicos, biológicos, com fins para a saúde, tá? Então, eu tenho aí a forma que é um currículo que a gente vai estudar aqui no nosso curso. A gente vai estudar o currículo saudável. Então, esse currículo na escola, ele é diferente de um currículo crítico, que busca a formação de um aluno que tem autonomia para gerenciar as suas próprias práticas de lazer, de recreação, de saúde, fora do contexto escolar. As disciplinas, elas fazem parte do currículo, mas elas, e os conteúdos, né? Mas elas não representam o currículo, tá? Então, são coisas diferentes. O currículo, ele é amplo, ele envolve todas as concepções do aluno que quer formar, a concepção de educação física, né? Os objetivos que a educação física pretende atingir para a formação desse aluno, os conteúdos que estão envolvidos nesse currículo, tá? E
a integralização curricular são exatamente os conteúdos, ou seja, a sequência de conteúdos que vão ser desenvolvidas aí para cada série, para cada nível de ensino. Ou, se a gente for fazer aí para a linguagem aí do bacharelado, né? Seria, cada pessoa que vai na academia, por exemplo, ela tem um objetivo. Algumas pessoas têm um objetivo mais de cuidar, né, para não adquirir doenças, que seria aí os cuidados no sentido de preservação da saúde, e tem aquelas pessoas que vão com o intuito de estética, de perder peso, ou então, ainda tem aquelas pessoas que vão com o sentido de melhorar a sua performance física, né, que venha também a contribuir aí com algum tipo de esporte que ela pratica. Então, ela faz aí a musculação com o intuito de ganho de massa muscular para desenvolver melhor as suas atividades no voleibol, no basquete. Então, vejam que os objetivos dessas pessoas, ele vai determinar as atividades que essa pessoa vai fazer. Da mesma forma, é o currículo na escola. Se eu tenho um currículo que o objetivo é formar alunos saudáveis, eu tenho um caminho. Se o objetivo é formar o aluno esportivo, o aluno que vai desenvolver as suas habilidades no esporte, o caminho é outro. Se eu tenho um aluno que vai se preocupar com as questões sociais, com a educação física, na sua relação com a cultura corporal de movimento, então eu tenho um outro caminho. Então, são caminhos diferentes e currículos, portanto, diferentes. Mas o currículo, ele não é e ele não se reduz exatamente a essa grade, né? O currículo, ele é muito mais amplo. Por isso que eu falei que ele tem relação com a proposta político-pedagógica, que envolve aí vários conceitos, desde concepção de aluno, escola, sociedade, né, até os conteúdos que vão ser vistos. Deu para entender, Yunis? Deu sim, professor. Pronto. E aí Professora, Oi. Pronto. Posso só fazer uma pergunta? Desculpa. Pode. Interromper. Claro. Me surgiu uma pergunta, por exemplo, hipoteticamente, se um professor ele discorda do currículo que está em vigência, tem alguma coisa que obriga, ou então, que assegure que esse currículo deva ser empregado por esse professor? Que ele deva trabalhar o que o currículo aponta, o norte que o currículo dá, caso ele não esteja trabalhando, que o currículo, por ele não concordar com o currículo, ele não esteja trabalhando, aquilo que o currículo diz, deu para entender? Deu para entender. Se eu estou numa escola, eu estou numa escola, por exemplo, freiriana, tá? E nessa escola, vou dar um exemplo de que nós temos aqui em Fortaleza, a gente tem uma escola X, que a proposta pedagógica dela diz que vai trabalhar a partir, né, dos princípios lá de Paulo Freire. E aí eu quero trabalhar o currículo numa perspectiva de Dewey, né? Ou então eu quero trabalhar o currículo a partir de uma perspectiva tecnicista, porque eu não concordo com essa perspectiva que está sendo colocada aí. E o que acontece? Ele pode até fazer isso, né? No entanto, se ele está numa instituição escolar que tem uma matriz pedagógica e uma matriz curricular, o correto é que ele venha a seguir. Se ele não concorda, então, ou ele tenta mostrar para, né, a coordenação, para a organização educacional, que ele acredita em outros princípios e não aqueles que estão sendo colocados, ou então ele vai na contramão desse currículo, e aí eu acho que ele vai ficar nadando contra a maré, né? Porque enquanto a gente tem uma escola com todos os alunos e nas disciplinas sendo desenvolvida uma perspectiva A e ele quer desenvolver uma B, é contraditório. Né? Então, o ideal é que ou ele não dê seguimento a isso, ou que se ele quer mudar, ele tente aí mostrar para a escola e para a coordenação outras possibilidades, entendeu? Mas não tem nada que o obrigue, que é o que a gente vai chamar também muitas vezes de, seria
uma contracultura, né? O professor lá está numa escola A, que diz que tem que fazer isso, 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 e ele vai para fazer o outro lado. Então, ele vai por outro caminho. Então, ele vai estar sendo contra a isso, até o momento de ser descoberto. Vai lá que, de repente, se a escola, o coordenador descobre, ou ele é denunciado, assim, o correto é cumprir aquilo que está proposto, né, principalmente porque ele vai participar dos planejamentos, ele vai participar como é que a gente chama? Meu Deus, que acontece no início do ano, né, as questões pedagógicas, esqueci o nome, da jornada pedagógica da escola. Então, é bem difícil, se eu estou numa escola que eu não acredito naquela proposta, eu dar continuidade ao meu trabalho lá. Então, eu acho muito contraditório. Entende? Obrigado, professor. Mas deu para entender? Deu sim, deu sim. Entendi bastante. Mas obrigar não tem nada que te obrigue, tá? Vamos supor, eu estou numa escola estadual, né, e se a escola não me obriga a seguir exatamente aquilo que está posto lá, eu posso sim colocar aquilo que eu acredito, né, a formação do aluno, e você pode fazer isso, você tem autonomia, né, então não tem problema, ok? Só é contraditório, como eu estou te dizendo, né, se é claro que tem uma proposta, o ideal é que o professor procure seguir. Então, a gente tem aí, de nada, então a gente tem aí 3 perspectivas principais de currículo. Um currículo tradicional, que são basicamente esses autores que estão aí. O que é o currículo tradicional? Esse currículo no formato que a gente conhece, que priorizam a organização e a estrutura de um currículo e suas questões técnicas, a partir de uma neutralidade científica, expressa uma visão clássica de currículo preocupada com os saberes selecionados, ou seja, com aquilo que o aluno precisa aprender, e não com as razões da sua escolha, ou seja, por que eu escolho o conteúdo A e não escolho o conteúdo B, né? Então, a ênfase é no processo de construção, em detrimento do porquê da construção desse currículo, ou seja, não há questionamento, né? Não há contradição, né, a você seguir algo que está dado. E aí, é como esses autores aí, e é como, por exemplo, se vocês já devem ter estudado Piaget, né? Os estágios de Piaget informam que a criança, em determinada faixa etária, é capaz de fazer isso, isso, isso. Então, o currículo, ele é organizado a partir, né, dessas teorias, né? Teorias piagetianas, teorias que envolvem aí a psicologia da aprendizagem, as psicologias do comportamento, tá? Essas teorias que dão aí base para subsidiar o que vem antes e o que vem depois no currículo. Já o currículo crítico, eles identificam que a construção curricular expressa uma intencionalidade política, social e ideológica com forte influência das questões econômicas, expressando poder na seleção dos saberes, ou seja, já há uma crítica, em que ele diz assim, ora, quem é que escolhe o que deve ser ensinado? Por que é que esses conhecimentos devem ser ensinados e não outros? Então, eles começam a questionar, analisam a influência da estrutura econômica e política, enquanto formas reprodutoras ou produtoras das desigualdades existentes nos currículos. E aí ele vai dizer que exatamente que o currículo, ele perpetua as desigualdades, né, existentes na escola pública e na escola privada, por exemplo, né. Os saberes que são selecionados, eles atendem a que interesses? Então, o currículo crítico, ele vai buscar exatamente levantar esses questionamentos e tentar responder a essas questões. E aí são alguns autores, né, que tratam do currículo crítico, que Giroux, Forcan, Michel Apple, Libânio, Saviani, Hudson, Freire, e por aí vai. E, por fim, o currículo pós-crítico mantém a ideia de um currículo expressando uma intenção, ou seja, o currículo, ele tem sempre uma intenção.
mas outras questões, além da questão econômica, como a gente viu, as teorias críticas, elas são muito pautadas numa visão marxista, de entender a relação de classes como viés voltado principalmente para a questão econômica, né, para as lutas de classes. Então, além das questões econômicas, são apontadas enquanto influenciadoras na seleção de saberes, por exemplo, a cultura, a etnia, o gênero, a raça. O conjunto dessas influências irá deixar suas marcas na construção da identidade gerada a partir do currículo. Ou seja, cada currículo é produtor de uma identidade. Tá? A gente vai entender melhor, hoje é só para a gente fazer uma síntese geral, mas quando a gente for estudar os currículos da educação física, a gente vai entender cada um desses currículos melhor, tá? É só para a gente ter uma ideia mais geral. Okay? Então, quem quiser aprofundar o estudo, você pode ler esse texto, que é Teorização Curricular e Educação Física, Garcia Neira, Educação Física, Currículo e Cultura, tá? Que é um livro do Marcos Garcia Neira. E aí, eu deixo aqui algumas dicas, estudando e cumprindo as tarefas, não deixar acumular as tarefas e as leituras, a todas as tarefas no prazo. Vou lembrar, gente, que a nossa disciplina, só voltar aqui para a apresentação. Pronto. A nossa disciplina, ela é uma disciplina que vai ser bem curta. No dia 5 de julho, a gente vai finalizar as aulas. Então, a cada semana, a gente vai ter uma tarefa. Eu não vou fazer trabalho final, porque, assim, é um gasto de energia muito grande. Chega no final, a gente não tem nem tempo de dar retorno sobre o trabalho. Então, é melhor a gente ir fazendo pequenos trabalhos, como esse primeiro que vocês fizeram, e vocês já conseguem visualizar o retorno dele, como, por exemplo, vocês viram que grande parte da turma tem um conhecimento básico sobre o currículo, as concepções de currículo de vocês está mais voltada para uma concepção mais tradicional de currículo. A gente não viu em nenhuma das respostas de vocês, por exemplo, nenhuma relação com a cultura, com a questão das classes sociais, com a questão de crítica, de ideologia. Quase todos vocês associaram currículo a esse caminho, percurso, prática sistematizada de disciplinas, né? Então, e aí o objetivo é que vocês consigam ver o progresso de vocês. Ora, qual era a minha concepção inicial e como é que eu vou progredindo ao longo dessa disciplina e vou ampliando a minha compreensão de currículo. Hoje a gente já pôde entender um pouco mais que o currículo, ele está associado com as mudanças sociais, né? À medida em que a sociedade foi mudando, os interesses também dessa sociedade e os interesses e o olhar dessa sociedade para a escola, ela também vai se modificando e, portanto, o currículo, ele passou a atender interesses distintos, desde Dewey até os autores mais tecnicistas, com Taylor e Bobbitt, e os autores mais críticos e os autores pós-críticos. A gente vai voltar para essas concepções, tá? Eu vou falar um pouquinho mais. Na aula que vem, a gente não vai ter encontro síncrono, mas eu vou ter um vídeo, onde eu vou estar apresentando um resumo exatamente desses currículos, né? O currículo, desde o currículo voltado para as experiências, que foi lá em Dewey, um currículo mais tecnicista e fabril, lá de Taylor, um currículo mais crítico, a partir de Althusser, Paulo Freire, Michel Apple e outros, e o currículo pós-crítico com algumas nuances e características que vão diferenciá-lo do currículo crítico. Ok? Perguntas? Currículo é o mesmo que grade curricular? Não. É meio irônico, né? Porque, se não me engano, o site da UFC ainda usa o termo. Infelizmente,
a maior parte dos currículos ainda da UFC usa o termo grade, que é ainda no sentido de prisão, né, de dizer que vocês têm que fazer única e exclusivamente aquilo e pronto, ou seja, está preso. Ok? Mais perguntas? Bem? Professora? Foi. Quem é? Guilherme. Pronto, Guilherme. Professora, no caso, esse vídeo que a professora vai repassar é semelhante a que a senhora fez na disciplina de abordagens, exemplificando uma videoaula mesmo? Isso, exatamente. Exatamente. Mais alguma dúvida? Professor, o link. Vou pegar agora, estou fazendo aqui. Currículos noturno. Noturno. Vou já mandar agora para vocês aqui. Não saiam antes de pegar, porque a partir dele vai ser mais rápido para a gente. Currículos noturnos. Por que é que não está dando certo? Ai, não, para adicionar participante. Oh, meu Deus. Eu e a minha... Pronto, vou colocar aqui currículos noturno. Pronto, vou pegar o link agora e vou mandar aí para vocês. Só um minutinho, gente. Quem não colocou o nome, lembra de colocar... Vou estar postando a tarefa também já aí para vocês. Pronto. Pegar aqui e mandar para vocês. Agora, postei aí, gente, postei aí no chat o link para entrar no grupo. Alguém faz o teste aí para ver se já consegue entrar? Quem está com o celular? Pronto, alguns já entraram. E aí, a tarefa do texto, deixa eu aqui, lembrar aí para vocês. Currículos, noturno. A dúvida aqui para quem entrou depois, dá uma olhadinha lá na tarefa, que é a leitura dos 2 artigos, né, a história do currículo, o currículo como construção histórico-cultural, e o currículo e seus temas. Vocês vão fazer uma análise reflexiva, apresentando aí no SIGA, né, colocando aí no SIGA esse resumo crítico dos 2 textos, ok? Ok, gente? Dúvidas? Eu não entendi. Tem que fazer um vídeo também? Não. Não, só o resumo, com as ideias principais dos 2 textos. Tá, porque o menino tinha falado de vídeo aí eu achei que ia ter que fazer junto. Eu que vou postar na semana que vem, a aula não vai ter aula síncrona, tá? Vai ter aula, vocês vão receber o vídeo e vão assistir o vídeo e fazer a tarefa, ok? Ok, professora, tudo certo. Tá bom, gente, então... Oi, pode perguntar, Felipe. Estou um pouco atrapalhado. Vai ter para a semana que vem 2 atividades? Ou vai ser para a semana que vem uma atividade e depois outra? Olha só, semana passada, vocês tinham 2 textos para ler, que já deveria estar fazendo a leitura, certo? Vocês vão continuar, e vocês têm até segunda-feira para postar o resumo desses 2 textos anteriores, ok? E mais, responder a essa questão da aula de hoje. Tem aí no SIGA um arquivo, onde vocês vão baixar o arquivo, vão ver o nome de vocês e do lado tem uma pergunta. Se vocês aproveitarem o restante da aula de hoje, já dá para fazer essa tarefa, que era, se nós estivéssemos no presencial, nós estaríamos fazendo agora na segunda parte da aula essa tarefa, tá?
que é bem simples, é responder com forma de uma imagem ou um gráfico, responder a questão que está postada para vocês. Essa tarefa também é para entregar até segunda-feira que vem, ok? Então, são as duas tarefas, tá bom? Perfeito. Então, pronto, gente, vou parar aqui de Professora, gravar. essa atividade, essa outra atividade do resumo, né? Das Isso. principais partes, a senhora ainda vai postar, né? Agora, vai abrir já no SIG, tá bom? Professora, só uma pergunta sobre a tarefa do tema, da pergunta que a senhora lançou agora. Pode ser uma charge, alguma coisa assim, Pode, né? Perfeito, pode sim. Priscila, você entendeu? Entendi, eu vou postar já no SIGA, viu? Bruno, pode sim, tá bom? Pode ser uma charge, um desenho, o que vocês quiserem. Tá ok, obrigado. Ok, meninos e meninas, então até a próxima semana, boa semana para todos, aí a gente vai conversando. Eu vou colocando as informações também no próprio grupo do WhatsApp, tá certo? Eu vou tirar uma última dúvida. Pode tirar, Felipe, claro. Que é o texto 13 e o texto 4, eles ainda estão sem atividade para a gente fazer sobre elas. Isso, é só ler. Para quem já terminou e quiser começando a leitura, pode ler. Na verdade, a leitura deles vai ser para o dia 31 só. Mas eu já posto antes, Felipe, que é para que vocês tenham tempo para ir lendo, entendeu? Entendi. Quem terminou e quiser começar, já pode. Tá bom? Sucesso. Tá bom, então. Tchau, gente. Até a próxima semana. A gente vai se falando, tá? Uma boa noite. Boa noite.